só fazer um comentário a respeito do capítulo 9 ainda. No capítulo 8, Daniel ele recebe uma visão e que fala de uma certa quantidade de dias. No capítulo 9, Daniel está orando sobre o retorno. Vamos sempre lembrar aquela questão da visão de Deus, né? Sobre a purificação do povo de Israel. E se a gente prestar atenção, às vezes a gente fica tão atento aos detalhes de dias, aos detalhes de chifres, aos detalhes de animais, que a gente perde algo que está acontecendo numa maneira mais tranquila de se entender. E Daniel está orando sobre o tempo de purificação do povo de Israel. Daniel entendeu que era 70 anos para que acabassem as assolações de Jerusalém. E aí vem um servo de Deus, né? E fala para ele: olha, Daniel, eu vim para te trazer o entendimento da visão. Ele tinha tido uma visão lá atrás, e o que tem no entendimento da visão? Se a gente ler com calma, no 24 tem assim: apesar do tempo, né, 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Gente, está escrito o que vai acontecer durante esse tempo. E escrito também está de que isso vai acontecer com a vinda do Messias, do príncipe. Isso é muito Perfeito. importante. Daniel recebe a seguinte informação: Daniel, são 70 anos, porém, tem mais. Tem mais, Daniel. Vai acontecer que vai vir o Messias, aqueles que vocês esperam, o príncipe. E ele fala do tempo, e esse príncipe vai estar relacionado com o reino que você viu lá, que vai ser entregue para o Filho do Homem. Lembre-se que Jesus se identificava como Filho do Homem. Jesus se identifica: eu sou o Filho do Homem, talvez que Daniel se refere. Então, observe que no capítulo 9 está falando da nossa salvação. E Jesus se chama Jesus porque disse o anjo a Maria: e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Não vamos jogar isso fora. Deus tem interesse em nos santificar. Amém, amém. Graças a Deus por isso. E vamos avançar aqui no capítulo 11. Quero ler com você no verso 29. Diz assim: no tempo determinado, tornará a avançar contra o sul, mas não será nesta última vez como foi na primeira. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança e fará o que lhe aprover. E tendo voltado, atenderá os que tiverem desamparado a santa aliança. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Lembra que lá atrás nós vimos que esse rei, né, rei de um reino, esse rei, ele usará de lisonjas, usará de artifícios humanos para avançar, para abater os santos. E aí depois a Bíblia nos mostra que diz assim: mas ele vai cair e não será por mãos humanas. Deus está falando aqui novamente para nós. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Ou seja, aqueles que já violaram a aliança, que já abriram mão, né? Que já adulteraram. E adulterar é colocar algo no lugar que não era devido. Cuidado, pode ter alguma coisa na sua vida que está provocando um adultério. É simplesmente algo que está tomando o lugar de Deus. Muitas vezes, queridos, a gente ouve a palavra adultério e pensa logo homem e mulher, um dos dois quebrando a aliança. Sim, é mais uma materialização do adultério. Mas muitas vezes a obra de Deus pode ser colocada em nossas vidas no lugar de Deus. E isso também é adultério. Já pensou nisso? Um filho, um marido, um animal, um emprego,
pode virar Deus nas nossas vidas. Um inimigo, tudo isso é adultério. Então, voltando, ele perverterá, ou seja, ele vai tornar pior, algo que vai gerar perversidade. Ele vai com lisonjas, com elogios, com, entre aspas, coisas boas e agradáveis, ele vai tornar o estado pior ainda dos violadores da aliança. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Meu Deus. Vou pular para o verso 35. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Queridos, eu grifei essas partes aqui para, mais uma vez, dizer para vocês: Deus é soberano, está no controle de todas as coisas. O nosso trabalho é nos submeter a Deus, honrar a Deus, honrar a aliança, cuidar da aliança, proteger a aliança com Deus, porque isso é que nos guardará, isso é o que nos fará cada vez mais fortes, isso é o que vai fazer de nós instrumentos de Deus, de honra a Deus, de atração do reino para a terra, a aliança. Ok? Lá no verso 45 diz assim: armará as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Aqui já está falando do tempo final, que Deus já definiu. Este tempo final é uma realidade. É uma realidade. O diabo ainda está aí a matar, roubar e destruir, porque nós, homens, ainda não nos alinhamos, a igreja ainda não se alinhou ao Deus eterno. Quando a igreja se alinhar ao Deus eterno, nós conquistaremos a volta de Cristo. Aí, essa palavra aqui se tornará, vamos dizer assim, fato, mais uma vez, né? Porque ela é uma palavra profética que está falando para um povo em um tempo, mas, ao mesmo tempo, ela é eterna. Então, e ela fala de um fato: não haverá quem socorra este rei perverso, este rei que perseguiu os santos, que ludibriou os santos, que é o anticristo. É possível que os capítulos 10, 11 e 12 sejam a mesma descrição, a mesma narrativa, tá? Então vale a pena você ler esses capítulos em sequência. No capítulo 12, no verso 1, naquele tempo se levantará Miguel, grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Mensagem importante. Mais tarde, quando a gente estiver estudando a nova aliança, né, ou a segunda aliança, como diz o nosso pastor Mestre Guilherme, você vai ver Jesus dizendo: importante é que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Verso 2: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. E você vai ver o Senhor Jesus dizendo que vai ressuscitar as pessoas. Porém, importante, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Isso não é algo que começa com Jesus Cristo, isso está registrado na nossa Bíblia. Verso 3: os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, vou repetir, não é que ensina a palavra, é os que a muitos ensinam a justiça, refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Verso 4: e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, ou seja, sele o livro. Não é para as pessoas lerem necessariamente no seu tempo, Daniel, tá? Assim, pode ser que alguém vai ler depois. Até o fim do tempo. Muito importante a gente ouvir isso. E assim você vai ver que Deus, na época lá de trás, já falava do que acontece hoje. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Irmãos, espero que você esteja ouvindo as palavras de Deus. Existe um caminho, mas diz a palavra de Deus que muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu gosto do livro de Daniel e dos livros que Deus registrou na Bíblia, porque você pode se perguntar: por que vai servir um livro desse? Só para minha curiosidade. Daniel pergunta no verso 8: eu, pois, ouvi
mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Ele pergunta a Deus. E eu quero que a gente possa ouvir como povo de Deus, e eu vou te pedir uma oração hoje. Diz assim a palavra de Deus, e ele disse, vai Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Irmãos, muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posto a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera chegar até 1335. Quem chega depois. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estará na tua sorte no fim dos dias. Eu peço uma oração aos queridos irmãos que estão nos ouvindo agora. Porque ser sábio, de acordo com a Bíblia, não é aquele que lê a Bíblia. Na segunda aliança, quando a gente lê Tiago diz que aos mestres haverá um maior juízo. E eu sei que eu estou me colocando para aprender a Bíblia, eu, o pastor Guilherme, a Marina, o Daniel, e poder replicar essa palavra para você. Eu não vou poder dizer para Deus que eu não sabia. Eu não vou poder dizer que eu não sabia. E isso me traz temor, porque como eu confessei aqui para vocês, eu ainda não sou justo. Eu ainda não sou 100% pleno, perfeito. Mas, irmãos, eu sei que esse é o meu alvo. E eu sei que eu posso pela graça, não por mim, mas pelo Espírito Santo que é em mim. A soberania de Deus, ela não anula a nossa escolha. Deus é soberano e ele continua nos dando livre-arbítrio para escolher. Então, eu peço a vocês que orem por mim, pelo pastor Guilherme, pela Marina, pelo Daniel, por todos que estão na escola bíblica. Amém. Para que a gente possa verdadeiramente ser sábio, como está aqui na palavra de Deus. Que os sábios possam resplandecer como o resplendor do firmamento. Que mais do que o brilho das nossas palavras, vocês possam ver o brilho da nossa vida. E eu peço essa oração a vocês, porque, confessando mais uma vez, existe um ponto na minha vida que eu preciso que seja corrigido. E eu conto com a oração dos santos, como diz o pastor Guilherme, se você é o intercessor, se você ama a Igreja de Deus, ore por nós, porque eu tenho a certeza de que eu vou vencer em todas as áreas da minha vida e declaro isso sobre a sua vida, que nós vamos vencer em todas as áreas que nós precisamos. Nós não precisamos anular a Deus, nós somos humildes o suficiente para dizer, Senhor, nós precisamos da tua graça, nós precisamos da tua ajuda e continuamos com o alvo de perfeição e de justiça que é o Senhor Jesus Cristo. E no final da nossa vida nós olharemos para o Senhor, agradeceremos, tiraremos a nossa coroa, colocaremos diante do Senhor aos teus pés, dizendo, só conseguimos por causa do Senhor. Amém. Então, muito obrigado e um beijo no coração de todos. Só um detalhe aqui, Brenão, que a gente já viu em outros capítulos e aqui no verso 10 se repete, muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Só para lembrar os irmãos que esse embranquecimento que ele está falando aqui é um embranquecimento da pele e é como se surgisse uma doença de pele e que ele está falando aqui, na verdade, da lepra. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. A partir do momento em que nos chegarmos a Deus para arrependimento, Deus revelará onde estão as lepras. E nós precisaremos desse período de afastamento, desse período de, vamos dizer, uma palavra que está em voga hoje, né? Essa quarentena, para sermos provados e sermos aprovados. Porque aí diz em sequência, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Então, vamos juntos, irmãos, perseverar, vamos juntos nos submeter à soberania desse Deus maravilhoso. E no verso 13 diz, tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Eu declaro isso sobre a minha vida, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe.